Fala aí, galerinha. Meu nome é Marcelo Meu nome é Pedro Laércio. e vai começar mais um Protagon Podcast. Protagon Podcast, o primeirão piloto que a gente vai testar tudo que é preciso. Qual o tema de hoje, Pedrão? Fala Marcelo, comigo. eu tava pensando no tema principal que gira em torno do que a gente está fazendo como projeto, né? Que é mercado de trabalho. O que você entende como mercado de trabalho e como isso influenciou na tua vida? Vou responder a minha também, né? Que eu entendo com o mercado de trabalho. Primeiro, né, que é tudo aquilo que me dá aptidão para gerar dinheiro, independente de qual ramo seja. E o que isso impactou na minha vida é que eu percebi que eu tinha que estudar. E é por isso que eu tô aqui hoje. Então tu optou a entrar pelo mercado de trabalho pelo viés profissional, estudando. Profissional. Tá. Isso também é uma coisa a se debater, né? Será que estudar traz o profissional ou o profissional traz o estudo? O que você acha? Caraca, boa pergunta. Porque assim, o que um mestre de obras faz? Ele é profissional naquilo que ele faz, não necessariamente ele estuda. Mas aí o que você encaixa como estudo? Estudo pra mim não é só estar numa sala de aula. Estudo pra mim é você ter técnicas, práticas, teorias que envolvem a oportunidade de alguém de andar no mercado de trabalho com um grau. Sim, no formal. Você não simplesmente faz, você tem um motivo, você tem uma base inteira para você gerar um valor, entende? E que isso às vezes não é uma proposta, né? Só que a vivência daquela pessoa torna ela profissional naquele assunto. Exato. E algumas definições que a gente acha assim amplas na nossa vivência é que profissionalismo é você fazer o seu hobby ou o que você já faz, só que ganhando dinheiro, né? Por isso que eu não gosto muito dessa definição. Eu acho que ganhar dinheiro é importante, é profissional, mas o que torna você profissional é, né, você ter as técnicas e práticas e o estudo necessário para criar uma base. Não é um jeito de limitar pessoas o profissional. É um jeito de trazer elas com uma base que elas possam se segurar sempre e continuar o trabalho. Coisa que não é muito feito, né? Tipo, como os grandes estudiosos deixaram pra gente a base através dos estudos dele. Gente, o Pitágoras fez o teorema, sabe? Cateto, hipotenusa, tu tem que aplicar. Mas para aplicar você tem que ter a base teórica daquilo, você tem que ter a prática daquilo. E mais importante, não só a prática como exercício, mas a prática da casa, da construção, do tijolo, do cimento. Você sabe que aquilo é feito, como é feito a teoria. Porque vice-versa, quem tem só a prática não tem a teoria, e quem tem a teoria não tem só a prática, né? Você tem que ser bem, né? Correto. Olha, vi pro lado do estudo, no lado tipo, com um jogador de futebol, ele assiste jogo, ele treina táticas, ele estuda pra fazer aquilo. Verdade, jogador de futebol você pode pegar como um bom exemplo, né? Porque é o sonho da nação quando você tem a idade de discernimento para poder você ver o valor que um jogador ganha e ver as capacitações de estudo, né? Sendo que não é bem assim quando você vai entrar no mercado de trabalho, né? Você não tem que não estudar. Você pode entrar cru, como no exército, né? Entrando como um soldado raso, você pode entrar cru como mestre de obra, você pode entrar cru como eu, né? Um exemplo disso, posso entrar cru com agência de programação, né? Posso sair programando porque eu peguei na internet. Não preciso. Sabia que não tem um órgão regulamentador? Igual o OMS, sabe? Né? Ordem, mais o CRP, para os psicólogos, né? Não tem. O CREA, né, para os engenheiros, os agentes, então assim, só pega e vai, sabe? É bem engraçado esse tipo de coisa que depende muito do quanto você consegue aguentar aquilo, né? E eu acho isso muito errado. É oportunista, é legal pro nosso mercado de trabalho, mas uma base bem necessária, né? Pelo menos uma base gratuita, em escolas e coisas do tipo. Para falar a verdade, meio que aqui é mais dado valor para entretenimento do que para, vamos supor, não é necessidade a palavra. Para qualidade de importância, tipo, né? Qual a importância de um professor e a importância de jogador? Questão da cultura do país. O professor tem muito mais importância, porém, o jogador do entretenimento vai ganhar muito mais. Uma coisa legal de definir o que é importância. O que traz importância? É importante para quê? Para quem? Para quando? Né? A importância do professor, nós temos essa ideia de importância, mas para quando? Para quem?
uma sociedade, ter entretenimento é importante, né? Para não causar rixas ou coisa do tipo, falando dessa forma. Mas é importante também ter entretenimento, como a arte também é. Esporte é uma arte, né? Sim. E a arte é importante como forma de trabalhar a sua persona, trabalhar o teu âmago, trabalhar as incertezas, né? É importante. Mas quando a gente disserta sobre importância, né, é legal a gente botar isso também. Exato. Muito bom. E um exemplo de conhecimento público, né? Eu participei de um projeto lá no CIEP 165, Lameirão Pequeno, Sérgio Brigadeiro, lembro até hoje, de lógica de programação para pessoas do colégio. Fizemos um processo seletivo, foi uma parceria entre a faculdade de TI da FEUC, né, Sistema de Informação, e a UFRJ, junto com o colégio local, né? E gratuitamente tivemos pessoas que trabalham hoje em dia no mercado de trabalho de TI. Essas pessoas que fizeram um curso gratuito hoje trabalham na área. Trabalho na área. A gente pode trazer alguém aqui deles para mostrar como foi esse processo. Tenho contato com ele. Deve ser interessante, né? Ver como é que eles conseguiram fazer isso. E a gente trabalhou muito com Python, não vem muito ao caso do assunto de hoje, né? Eu tô me desviando bastante, mas é um projeto pessoal bem bacana que a gente conseguiu fazer, né? E eu tava representando tanto a FIUC quanto a FRJ nesse projeto. Então, eu era a pessoa que comunicava os dois lados, né? E até para voltar um pouco pro tema, chega uma pessoa que tá começando a sua formação num colégio público e puxa assim o seu casaco e fala assim: como é que eu consigo trabalho? E eu, estudante desempregado, o que eu falo pra ele? Sabe? O que você fala? Você fala que você consegue estudar? Pô, eu estudei, mas eu não tinha. Eu tava sendo hipócrita se eu falasse isso. Então, pra mim, mercado de trabalho é oportunidade. Você conseguir galgar uma oportunidade é muito importante pra situação. Nessa que entra eu conseguir fazer dinheiro, não importa. Dependendo do meio, usando tua criatividade também. Pô, criatividade é uma potência muito forte que você falou. Criatividade é fundamental para você ser notado e teu trabalho ser diferente. Tanto em uma entrevista de emprego, que é a forma mais clássica que nós temos de pensar em mercado de trabalho, né? E de forma criativa, cara. Eu sou a favor da criatividade, né? Meus estudos sobre psicologia, né? Eu esqueci de falar, a verdade. Você cursa psicologia, eu curso psicologia. Verdade, né? Prazer, nós somos Marcelo e Pedro, nós cursamos psicologia na Estácio. Futuros psicólogos. Futuros psicólogos. O Eric também. O Eric ele não tá falando muito hoje porque ele foi silenciado pela gente. Ele tá no nossa ilha, só que a gente fez literalmente uma ilha bonitinha pra ele aqui no quando a gente com gaveta, com tudo. Com gaveta, a gente bota comida pra ele assim e fala trabalha pra gente. Então, se vocês estão ouvindo esse podcast, é por causa dele. Não se esqueçam disso. Continuando falando sobre o trabalho, qual área da psicologia você quer seguir? A área da psicologia, cara, eu gostaria de seguir o psicodrama, né, como abordagem, e como área eu gostaria de trabalhar com gerontologia em pessoas idosas, que eu acho que falta muito recurso para quem não tem uma capacidade monetária muito favorável. Eu gostaria muito de trabalhar com recursos humanos, eu gostaria muito de trabalhar com esse tipo de área social. Tanto que minha primeira abordagem que eu me interessei em ter na faculdade, eu já conhecia, né, as práticas freudianas, as técnicas, o Jung, minha mãe é assistente social, então ela sempre escrevia bastante sobre isso, né. Adorava, né, é outro tema aí, da psicologia também. E aí eu me interessei muito pelo humanista, né? Onde coloca o ser humano como o centro do processo terapêutico, não o psicólogo, né? Então, me interessou muito a terapia sentada na pessoa, né? ACP, ou CPA, depende. E agora eu tô me identificando com o psicodrama, porque eu acredito na criatividade como forma natural do ser humano. Fala um pouquinho sobre psicodrama. Psicodrama, esse RPG, Role Playing Game ou jogos de interpretar. É uma caracterização de personagens para você fazer uma dinâmica com eles. Você interpreta um rei, você interpreta um príncipe, você interpreta um guerreiro, ou você interpreta você mesmo. O que você faria numa situação como essa? Se coloque no lugar de você mesmo. E o psicodrama vem com uma interpretação de papéis em coletivo, né? E trata você de forma criativa, interpretar o outro, interpretar você. A Gestalt terapia fala muito sobre isso com as suas técnicas para cadeira vazia, qual você fica de frente para a cadeira vazia e disserta como se fosse alguém que você sente um luto, né? Posso estar falando besteira, mas acredito que não. E o psicodrama vem muito com essa ideia de criatividade inata do ser humano, que você interpretar. A gente chama o vínculo de catarse, né? É aquele momento que você libera essa energia toda e você tem uma evolução pessoal.
Um grupo também, só que vem do Interessante. pessoal. Eu gosto muito disso. É o Psicodrama pelo Moreno. Moreno é o autor principal que identificou isso. É bem recente, é da década de 1920, 30, por aí, começou a ser escrito, comparado a grandes outras que foram no século XX, né? Próxima psicanálise ali junto. Não, aí aí você me quebra falando que eu perto da psicanálise. Aí não. Psicanálise 1870, 1880, pré-guerra. Interessante, nunca tinha ouvido falar sobre essa abordagem, não. Interessante, né? Pra trabalhar com um grupo assim. E tudo bem que você não trabalha com idosos, né? Porque idosos não vão fazer um trabalho em grupo, por exemplo. Até existe, mas não conheço nenhuma prática nem técnica disso. Mas é interessante você ver que o psicodrama também funciona com pessoas, ou até Gestalt. Essa técnica que eu falei da cadeira vazia é bem conhecida, né? E ela pode ser usada em outras abordagens, ela é permitida. Mas no caso, essa da cadeira vazia é como se a pessoa, né, que tá no cerne ali do sentimento do paciente estivesse naquela cadeira. Então, o cliente está olhando para aquela cadeira vazia e o terapeuta diz: imagine que a pessoa que você perdeu está aqui, na sua frente, nessa cadeira vazia. O que você falaria para ele, para ela, para isso? Cachorro, pessoa, né? Um elo de afeto. E a pessoa desabafa pela cadeira vazia, interpretando aquilo. Ressignificação pessoal é a palavra-chave. Entendi. Uma forma da pessoa conseguir colocar pra fora e com isso ela conseguir até entender mesmo o que ela tá sentindo. Uhum. Falando agora sobre trabalho, eu vou falar um pouco o que você acha dos hábitos no trabalho. Hábitos? Defina melhor hábitos pra mim. O que você enxerga? Hábitos são coisas feitas meio que no automático. Onde você não gasta muita energia pra fazer, você não pensa muito pra fazer. Ações motoras. Exato. Quando vem uma terra no teu olho, você não pensa pra piscar o olho, só acontece. Tá, entendo. Algo ligado às emoções. Você só faz. Às vezes você trabalha numa academia, né? E você tá pensando em outra coisa e você não altera o processo. Tipo dirigir, no começo você gasta muita concentração ali, depois fica tão fácil que você não presta muita atenção onde tá a marcha, onde tá o pedal do freio, o acelerador, você só... Interessante. As coisas vão... E você quer que eu fale sobre os hábitos, esse tipo de hábitos, ações motoras no mercado de trabalho? No mercado de trabalho. Como na visão de um psicólogo, né, podemos fazer um trabalho que muitas pessoas consideram chato, através dos hábitos, tornar ele um pouco mais fáceis. Eu tenho um problema com essa definição que você deu, porque eu gosto de ser chamado de psicólogo em formação, né? Porque eu não me sinto confortável na visão de um psicólogo ainda. É muito delicado esse tipo de coisa, né? Eu desencorajo muito quem fala que pertence a uma profissão, mas ainda está em formação. Né? Sim. Só a minha alfinetada básica de sempre. Quem me conhece pessoalmente sabe, eu gosto de alfinetar as coisas, né? Como acadêmico, eu gostei. O que você tem a me dizer sobre isso? Nossa, até valorizou mais ainda, gostei. Algo que acadêmico. Pode dar um exemplo pro pessoal que aconteceu contigo. Algo que você fazia com muita dificuldade. No começo era muito custoso fazer aquilo. Depois foi ficando cada vez mais fácil. É igual um trabalho. Os primeiros 3 meses são os piores, depois é só ir. Posso dizer, até mesmo no ambiente acadêmico, que estudar é difícil. É complicado. Eu costumo dizer com o amor da minha vida, né, em nossas conversas, que é muito bom aprender as coisas. É muito difícil estudar. O processo de aprender... Aliás, perdão, né, errando a frase. É muito bom você saber das coisas, mas aprender é doloroso. Exige ensinar, exige escrever, abnegação, exige tempo. Você gastar tempo, dinheiro, muitas vezes com idas e vindas, né? Comprando coisas, né? Você comparando coisas. Então saber é muito bom, mas aprender é difícil. É muito glamourizado, né? É muito colocado em voga isso como algo muito bom. E eu acho bom distinguir também que é difícil. Estudar é difícil, aprender é difícil, mas saber vale a pena, né? Então acho que no início estudar é muito complexo, mas quando você aprende, você entende apresentação em grupo, trabalhos de aula, pegar um tema e destrinchar ele em uma redação, destrinchar ele em um resumo crítico, né? Até artigos acadêmicos um pouco mais avançados.
é muito difícil você aprender. Quando você aprende, uma ação motora se faz, você sabe onde colocar cada palavra para tornar melhor, você sabe que falta potência num parágrafo, você sabe que fazendo a falta no início você tem que concluir no final. Fica uma ação motora, aí você só pensa mesmo no conteúdo daquilo, não em como fazer. Sim. É mais ou menos isso que tava tendo ideia? Tipo, vou dar um exemplo pessoal. Começou pra ir pra academia, era muito difícil, era muito custoso. E depois de um mês fazendo, eu não tenho, tipo, eu não levanto e penso, caraca, eu vou pra... Não, eu sei que eu tenho que ir, então nem... Não passa na minha cabeça a possibilidade de não ir pra academia. No teu caso, o trabalho do acadêmico é estudar. É estudar, aprender. É Então, difícil. como você colocou, qual foi a estratégia que você usou para botar essa rotina de estudo na sua vida? Esse estudo diário, de conseguir dizer não para outras coisas, de abrir esse tempo para estudar, de não estar agora tirando um cochilo da tarde para estar fazendo algo em prol do conhecimento dos acadêmicos aqui da Estácio. Acho que o processo cognitivo básico, assim, que a gente tem que pensar é a motivação da gente. É algo que te motiva a sair. O que te faz, né? A pulsão que te faz sair, o impulso que te faz sair. E o meu impulso sempre é melhorar, né? Melhorar e ajudar. Então, quando eu coloco esses dois sentimentos em voga, eu consigo me tornar melhor. Para me tornar melhor, sentir que eu me tornei uma pessoa melhor, que eu tenho mais conhecimento para ajudar mais pessoas e, né? Seguir em frente, eu preciso estudar. E o que eu fiz? Eu sento, eu pego um livro, coloco um fone de ouvido numa música ambiente e estudo por horas. Isso fez muita diferença agora quando eu tô tendo que estudar e trabalhar. Cara, eu não teria como, né? Uma frase de uma pessoa que tem uma matéria comigo foi quando ela olhou meu caderno e falou assim: como você arruma tempo de fazer slides, trabalhar, estudar, fazer resumos e ainda entregar resumos para as pessoas que não vieram? Eu dormi pra quê? Né? Dormir pra quê? Mas é brincadeira, não. Eu durmo, tenho que dormir. Né? É básico. Mas foi facilitado, é mecânico. Eu consigo falar contigo escrevendo alguma coisa ou outra. Mapas mentais, né? Pode parecer meio confuso, mas cada um tem um jeito de aprender algo, né? Sim. Então, a motivação tá um dos motivos principais para construir um hábito a longo prazo. Eu digo que sim. Trazer Motivação. a mente, né? Quando a gente aprende cognição básica, né? Até mesmo nas aulas de psicologia, a gente aprende que cada processo tem ligação com o outro, né? Então a aprendizagem é diretamente ligada à emoção, né? Você gostar de estudar, por exemplo. Você sentir um humor bom por estar estudando. Você não colocar um humor negativo, não atribuir um reforço negativo, né? Sim. Usando práticas behavioristas. Tem um reforço negativo para tal. É ligado à linguagem, você tem que saber codificação para poder estudar. Que é ligado à aprendizagem, é ligado à motivação, é ligado a tudo. Tô falando linguagem, meu Deus do céu. Então, motivação, então acredito que esteja relacionada muito ao ambiente onde você está inserido. Você vê isso? Sim. O ambiente nos influencia. O ambiente nos influencia, né? Isso me lembra do nosso caso, que nós fomos ver um filme no cinema. E como pessoas sãs, comuns e pouco interessadas em saber alguma coisa, nós perguntamos depois de um filme até bom, né? O Homem do Norte. A pergunta que se gerou não foi sobre o filme, sobre a cinematografia, sobre os atores, mas tipo assim, o homem é fruto do meio. O meio. O homem é... de um filme nórdico discutindo sobre psicologia e o homem é fruto do meio. O homem é fruto do meio, ou o meio modifica o homem. E foi esse o nosso trabalho. E aí a gente discutiu legal, né? Foi bacana. Quem sabe a gente não traz a galera pra cá pra discutir esse tipo de coisa. A gente tem contato com todo mundo. A Bia mesmo que tava com a gente é aqui do Protagon, né? Sim. Não aparece também, mas... Quando a gente fala de hábito, tem uma coisa chamada deixa, rotina e recompensa. Você já ouviu falar nesse termo? Não. Deixa é o estímulo. Rotina é ação,
A recompensa é o que você recebe depois da ação. Tá, então repete como é que é o termo? Deixa, rotina e recompensa. Deixa, rotina e recompensa. Exato. Vamos supor que tem pessoas que gostam de fumar quando estão estressadas. A deixa dela é um estresse. Ela discutiu. Um estímulo. A deixa. Ação e fumar. A recompensa, a nicotina acalma ela. Nossa. O hábito funciona... Todo hábito vai ter uma deixa, uma rotina e uma recompensa. No caso, nossa deixa, para vir para a faculdade, né? A gente tem que vir para a faculdade, senão a gente não passa. Se a gente estudar, a gente não se forma. Falta, né? Nossa recompensa é o diploma, almejado, e a rotina é estar aqui dentro. Verdade. Quando a gente vai destrinchando um hábito assim, a gente descobre muitas coisas. E realmente a motivação, que no caso é a recompensa, está relacionado muito a tudo que a gente faz. Pô, isso não é algo tão simples de se falar, não. Isso demanda, né? Denota que você tem estudado bastante sobre esse tipo de coisa. É a área que você gosta? Motivação? Sim, é a área que eu vou me especializar. Você já viu algum conteúdo sobre isso em psicologia? Psicologia... Sim, se eu não me engano, foi o reforço negativo e o reforço positivo do Skinner. Do rato. Condicionamento operante, né? Condicionamento operante. Para as pessoas que não estão entendendo nada que estamos falando, existem práticas durante a história da psicologia chamada behaviorismo, onde você tem o condicionamento clássico feito por Pavlov. Na verdade, eu estou estudando muito behaviorismo, tanto que eu errei o nome. Primeiro vem o Skinner, depois o condicionamento operante de Pavlov, onde você tem uma gaiola de Pavlov. Se não me engano... De Skinner ou de Pavlov foi o cachorro, né? Teve um com o rato. O Pavlov é o cachorro e o Skinner foi a gaiola de Skinner, né? O ratinho. Com o ratinho. Então você tinha o reforço positivo e negativo. Exatamente. Dava choque quando ele ia comer alguma coisinha, né? Aí quando a gente traz a deixa, a rotina e recompensa, serve pra muita coisa, desde pessoa que tem o hábito de acordar e ir direto tomar café, tem pessoa que tem o hábito de acordar e direto escovar o dente. Isso vai se repetindo e vai gerando padrões. Então é por isso que às vezes eu saio de casa e falo, será que eu escovei o dente? Eu não sinto gosto, mas será que eu escovei o dente? Eu tenho certeza que eu escovei o dente. Aí eu vou ver realmente escovei o dente. Foi até bom tu falar isso. A espuma da pasta de dente e aquele amentoladozinho da pasta, sim, foi feito para criar um hábito também. Não é necessário. Eles só botaram isso. Porque antigamente a pasta de dente ela não tinha espuma e não tinha esse amentoladinho no final. Então as pessoas às vezes só deixavam de escovar o dente. Com o passar do tempo eles deixaram esse amentolado no final. Então as pessoas associaram o amentolado, virou a recompensa. A boca está limpa. Então elas ansiavam pelo amentolado. A deixa era acordar e sentir que a boca não estava suja, que tem tipo uma película, se você passar a língua sai, o dente fica um pouco mais claro. As pessoas associaram a você escovar o dente e ter esse amentolado, que saiu a película, quer dizer que a boca está limpa por causa do amentolado. E a espuma, eles passaram a acreditar que essa espuma ajuda na limpeza, sendo que a espuma é por ilusão, a espuma do detergente e tudo. Ela não ajuda a limpar nada. No livro O Poder do Hábito. O Poder do Hábito. Esse livro eu já vi em promoção várias vezes, ele é bom. É ótimo. É ótimo. Eu, não de modo pretencioso, já vi você com esse livro, então puxei o gancho. ele é ótimo. E esse da pasta de dente é uma criação de hábito que as empresas vêm aderindo faz tempo. Tá, mas as empresas de pasta de dente ou você fala no conceito geral? Geral, todas as empresas. Tem um exemplo disso? Sim, eles tentam te estimular a tudo, eles tentam criar um hábito em você de compra. É igual quando você tá no Google, você tava olhando no Facebook tênis. Tu vai no Google e aparece o tênis que você tava olhando. Eles tentam te estimular a todo momento, vão te dando deixas pra ver se você cai na rotina, pra recompensa que é conseguir o tênis. O algoritmo é feito pra isso. E as marcas, elas cada vez mais estão contratando analistas pra pegar seus dados, as coisas que você faz, pra tentar criar uma rotina na pessoa. Caraca, cara. E ela tá sempre comprando aquilo que você quer, que você dá pra ela. Então eu vejo muito num triângulo isso, né? Tipo, você tá contando a história e são processos que são sistêmicos, né? É um ciclo. Então, você tem alguma imagem disso como um ciclo? Tipo, eu vejo muito isso como um ciclo. Sim. Tum, né? Exatamente desse jeito. Caraca, então é um modelo bem prático de comércio, né? E a partir que a diferença de um hábito para um vício,
Tipo assim, um vício é um hábito nocivo. A pessoa, a partir do momento que ela instala um hábito em você, se for de compra, você vai comprar nela. Se for para cigarro, você vai ficar viciado. Então, o que as marcas tentam é te instalar um hábito. E vamos supor que a gente se acostumou a toda vez, quando da 9h30, a gente descer e tomar um café ali na cantina. Um hábito que se torna. Aí a nossa deixa, 9h30. Ela começa a dar ansiar para tomar o café. A recompensa tá ali tomando um café, aquela sensação que o café traz pra gente. Caraca. Isso vale pra tudo. Nossa, isso é verdade. Quando eu trabalhava no colégio, eu tomava um cafezinho toda hora do intervalo, né? E toda vez que eu ouvia o sinal do meu estômago já... Opa, café. E o sinal quebrou umas 2 semanas, né? E aí eu não ouvia mais. Eu tinha que olhar no relógio. E eu sabia exatamente a hora que era, porque mesmo sem o relógio. Aí, toda vez que eu ouvia algum sino tocar que parecia o relógio, eu ficava com vontade de tomar café. Então, aí que tá. Tem como mudar esse hábito, identificando a deixa e a rotina, tentando dar a mesma recompensa. Substituição. Porque um hábito, você não tem como tirar um hábito, porque tu acostuma teu cérebro a receber essa recompensa. A gente não trabalha muito com cura das coisas. A gente não trabalha com cura, com soluções. Tem soluções, tem sintomas, e a gente substitui eles, né? É o jeito, eu acho que mais fácil de substituição, né? E o jeito mais fácil de tu substituir um hábito é você usar a mesma deixa, a mesma rotina. Não, a mesma deixa, a mesma recompensa. Só muda a rotina. Vamos supor que tu tá com vício do café. Por exemplo, mesmo. Qual a recompensa que o café traz? Tu sabe? Deixar mais acordado, deixar mais feliz. Ou tem outra coisa que você gosta que dá um pouco a mesma sensação, mais ou menos, ou parecido, que você gosta também bastante? De consumir, talvez, chocolate. Então você poderia simplesmente a mesma deixa, no mesmo horário. Você vai lá e, em vez de tomar um café, você come um chocolate. A recompensa vai ser a mesma e você mudou um hábito. Isso me lembra muito de efeito placebo, né? Você conhece? Sim, já ouvi falar. Então, o efeito placebo é você fazer uma substituição assim, né? E... Como é que é mesmo? Como é que eu não sei, eu não estava preparado para dizer essas palavras. Você traz esse aspecto da substituição e condiciona a pessoa a ingerir, né, alguma coisa para tal, né, ou substituir alguma coisa para tal. Um exemplo disso é a homeopatia, né. É uma questão muito polêmica que não vale a pena entrar. Sim. Mas a homeopatia é um efeito placebo. Você toma um remédio que é uma pequena bolinha de farinha, né, com açúcar. Então você faz o seu corpo, o seu psicológico, né. E aí já vem o que todo estudante de psicologia adora fazer. É aquela regra, né? Adivinha o curso da pessoa pelas palavras que ela fala. Subjetividade biopsicossocial. Nós somos biopsicossociais. Um ser humano de acordo com a saúde. E quando a gente trabalha com esse tipo de arquétipo, a gente está tratando o termo biológico, medicinal, médios, neurologia, psico, a parte mais, né? Psicológica que a gente tem, doenças, patologias, no caso, relacionadas à versão social, também, né, a interação que nós temos. Interessante isso. O hábito, ele está relacionado a tudo, tanto para exercício, como para estudo, como para alimentação. Eu tinha um hábito muito ruim de comer pão com café da manhã. Tipo assim, era um copo de café e pão. Era um hábito que eu tinha. Eu passei a substituir por uma refeição mais saudável. Consequentemente, né, meu físico foi melhorando em relação ao que eu comia. Que eu tinha que comer. Tipo, igual um vício que eu criei, vício não, um hábito, né, que não é nocivo pra mim. Pra estar lendo, eu tenho que estar bebendo alguma coisa. Nem que seja uma água, mas eu tenho que estar bebendo alguma coisa. Não consigo. Só pegar e ler. Fico inquieto. Fica ocioso, né? Fica olhando assim. Não, é estranho, algo. Eu tenho que estar... eu tô lendo alguma coisa, tomando água, lendo alguma coisa, tomando café, eu tenho que estar bebendo alguma coisa. Caraca, cara, que legal. Eu não sei se é um vício ou só um hábito, mas quando eu tenho que pensar algo, sair da caixinha, eu
tenho que ficar andando pra lá e pra cá. Então, se alguém me observar na faculdade andando do corredor pro outro, é normal. Eu tô criando alguma coisa na minha cabeça. Eu adquiri isso, porque creio que seja os caminhos que eu fazia pra trabalhar, pra faculdade, pra ir pra escola, que eram sempre longe, né? Então, eu sempre pensava mais sozinho comigo mesmo, né? Com fone de ouvido. Aí eu adquiri esse hábito pra minha vida. Uhum. Então, assim, quando alguém me dá uma ideia, peraí, eu tô andando. Tive uma ideia. Eu volto depois de 2 minutos. E, trazendo isso pra deixa rotina e recompensa, teve um tempo atrás, época de adolescente, eu tava, acho que começando a ficar em depressão. Por quê? Ouvia muito música romântica, pagode, falava sobre relacionamento, traição, essas coisas. Eu acabei criando um vício. Eu escutava essa música e eu queria vivenciar aquilo que eu tava escutando. A música era uma deixa pra mim. Minha rotina. Eu ia, deitava na cama, fechava meus olhos e começava a me pôr naquela história que a música se passava. E os sentimentos começavam a vir e me retrair. Eu chorava, tinha pesadelo, tinha um montão de coisa. E a minha recompensa era aquele sentimento. Eu tava viciado em ter aquele sentimento. Eu escutava uma música, geralmente era música de traição, relacionamento, essas coisas. Ia pra minha cama, ficava pensando, me colocando naquelas situações de como seria ter aquilo, passar por aquilo. Por fim, aquele sentimento era a minha recompensa. Pô, cara. E, como eu mudei isso, mudei a música. Mudou a música só? Só mudei a música, porque o que me estimulava era a música. Tu tirando o estímulo, tu não tem... A dopamina é o que te faz fazer qualquer coisa. Você tirou tua dopamina, você não tem motivo. Tem um estudo que mostra em ratos. Você tirou a dopamina do rato, a comida pode estar aqui. Ele tá com fome aqui. Ele não vai comer. Porque ele não tem motivação pra ela buscar comida. E ponto para neuro. Entramos em neuro. Pim! Entrou no neuro. Ou seja, eu mudei a música, comecei a botar as músicas que queriam trazer os sentimentos que eu queria sentir. Então tirou aquilo de depressão, botei a música mais animada, que motivava a fazer qualquer outra coisa. E por incrível que pareça, só isso deu certo. É muito bom a gente falando sobre isso, a gente olhando pro Eric na ilha dele, quietinho. Só concordando com a gente, é verdade. E é surreal quando você entende. Eu fiz isso na época sem ter noção nenhuma do que era deixa a rotina e recompensa. Hoje eu consigo entender um pouco do processo e o que aconteceu. Pô, legal. Bom que você tá seguindo essa área. Bom que a gente segue áreas diferentes, que a gente pode sempre dar uma troca, né? Sim. Legal. Olha, e sobre essa visão sua de mercado de trabalho junto com a rotina, né? Você trouxe essa indagação logo no início pra mim, né? Esse é o poder desses hábitos, né? O livro, ele mostra isso dentro do mercado de trabalho, o Mudança de Hábitos? Sim, mostra no meio corporativo. Como é que é o nome do livro? Sempre esqueço. O Poder do Hábito. Mudança de Hábito é um filme. Mostra treinadores de futebol treinando as pessoas. Na verdade, começou com um cara lá dos Estados Unidos com um time de futebol. Ele queria ensinar os atletas dele a não pensarem muito no que ia fazer, porque eles perdiam tempo pensando e acabava perdendo o time do jogo. Agirem no modo automático. Uma deixa a bola vindo. Então o cara tinha que agarrar a bola e correr. Não podia pensar muito no que ele ia fazer, só tinha que fazer aquilo para dar certo. Isso é um case, né, do livro, no caso, estudo de caso. Né? Sim, estudo de caso é muito caso. Tem de hospitais também, relacionado a enfermeiros e médicos, né? Que os médicos eram um pouco arrogantes e tinham o hábito de não escutar os enfermeiros. Os enfermeiros estavam ali para auxiliar os médicos e impedir também que eles fizessem algumas besteiras. Tipo, enfermeiro é o que tiver de falar se você vai... Às vezes vai te auxiliar pra você não abrir o lado da cabeça do cara errado. Tu sabe que tem que abrir a cabeça e tirar um pulmão, né? Tu sabe se é esquerda ou direita. Às vezes o cara que tá ali do teu lado, o enfermeiro, ele vai te auxiliar. E mudando alguns hábitos dentro da empresa, mudou totalmente... Como é que eu posso falar? Ambiente de trabalho. Um ambiente de trabalho. Uma que teve foi do Paul Neal. Ele entrou numa empresa, ele mudou só os hábitos de segurança da empresa. Botaram ele como novo chefe lá, que era que desse mais lucro. Aí ele falou que ia mudar a segurança da empresa. E ninguém entendeu nada. Ele mudando a segurança, mudou tudo. Porque com segurança, as pessoas se sentiram mais valorizadas e passaram a fazer o trabalho certo. Porque era mais seguro fazer o trabalho certo. O trabalho certo. Sim. Poupar gastos, o trabalho certo é bem feito. O trabalho certo tem uma qualidade melhor. E com isso, na segurança, ele aumentou a lucratividade da empresa. Só mudando certos hábitos. Dando esse exemplo de hábitos, eu trago também do meu trabalho. Lá a gente tem que oferecer
salame, pepperoni, um montão de coisa. Você Em trabalha forma combo. Na Subway. no Subway. Na Subway. Tá. A gente não se apresentou, né? Também. É verdade. Oi, eu sou o Pedro, ele é o Marcelo, nós cursamos psicologia, eu trabalho... Eu trabalho assim, Ele trabalha com assado, Subway e eu trabalho com desenvolvimento de software independente. E o que acontece? Nós não tínhamos o hábito de vender nada, tipo, de Vocês adicional. entram assim, né? No cru, né? Você Exato. não tem um treinamento para o Subway. Né? Não tem um treinamento. Como funciona essa criação de hábito em trabalho? O nosso patrão chegou lá com uma proposta agora e falou, ó, vocês vão ganhar agora uma comissão, mas vocês têm que vender adicionais. A cada 10, pelo menos 2 pessoas têm que comprar. Uhum. E como é que tu acostuma a oferecer coisa que tu não oferecia antes? Tem que fazer isso se tornar um hábito. Agora no começo é custoso. Foi uma fiscalização lá, olhou a gente trabalhando, tinha que oferecer tudo que a gente não estava acostumado, era muito custoso. Passou alguns dias de tanto a gente oferecer, se tornou um hábito, não é mais custoso. Tipo, se é natural, um cliente vai lá, tu oferecer salame, pepperoni, mais R$4, quer formar um combo. Cara, fica muito natural, coisa que antes era muito custoso oferecer. Era chato, parecia que ele tava pedindo pra gente subir uma laje. É tão difícil que era. Hoje é super fácil, porque se torna um hábito. Trazendo um hábito também para os estudos. Quando você se torna os estudos um hábito, não fica mais difícil de estudar. Ou seja, você tem uma facilidade para aprender a matéria, você tem uma facilidade para ensinar a matéria. Tendo facilidade para aprender, você se torna um profissional melhor e com isso você se insere melhor no mercado de trabalho. Um hábito também vai desencadeando outros hábitos e afetando outras áreas da tua vida. Caraca. Esse pequeno detalhe também. Isso é uma coisa que eu converso bastante, né, com a galera, que pergunta, o que tu não sabe? Tu sabe de tudo, tu fala de tudo. Eu não percebo isso, eu só internalizei. Só criei o hábito de ser o cara chato. Eu crio esse repertório e acabou, tu vai conversar sobre tudo. Eu não penso, tipo, vou falar sobre tal coisa. Não, eu acho legal isso aqui, ó. Como é que tu sabe disso? Eu estudei um tempo atrás. Não é questão de falar porque eu quero falar. Eu sei. Interessante, a gente associa hábitos e ações motoras como exercícios físicos, por exemplo, né? Mas ações motoras também são, né, ações temporárias na nossa cabeça, a gente faz e pronto. Igual a gente já falando sobre muita coisa, provavelmente se te deixar você falando por 30 minutos, tu vai falar de assunto que você nem sabia que sabia. Cara, como é que tu sabe disso? Vai, sei lá, eu estudei. Quando? Tu nem sabe quando mais tu estudou, mas tu estudou isso em algum lugar, aí sabe. Foi legal, cara. Eu acho que temos bastante por hoje. Já fizemos um grande embarcado do que é o programa. Começando com o mercado do trabalho e terminando em neurociência. E sempre vai soar o sininho quando a gente fala de neurociência, né? A gente não consegue fugir desse assunto. Não tem como. Bem memórias ruins, né? Que também tem. Então é isso. Obrigado a todos que estão aqui conosco até o final. Tenham um bom dia.